Boa noite, começando aqui uma live. Olá, boa noite, Melina Mateus aqui, começando mais uma live aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje essa live, ela tá muito especial, eu quis vir aqui hoje, convidei uma amiga, uma parceira. Eu vou estar chamando ela daqui a pouco para a gente bater um papo aqui sobre merecimento e a gente vai falar também sobre poder pessoal. Envie essa live aí para todo mundo, pessoal. Vamos convidando as pessoas. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindos também. Melina Mateus aqui, falando diretamente de Barretos. Vou começar aqui a falar um pouquinho para vocês da minha jornada, o que eu tô fazendo aqui na internet, o que a Melina tá fazendo aqui. Boa noite, muito bem-vindos. Vamos encaminhar essa live aí para o máximo de pessoas, vamos convidar as pessoas. Sejam bem-vindos. Tô mandando aqui também para todo mundo vir participar dessa live. Boa noite. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui me apresentar. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui agora no meu Instagram, eu sei que tem bastante gente que veio depois de uma palestra que eu fiz. Eu realizei uma palestra aqui em Barretos e a palestra, assim, eu tive muitos feedbacks bons, as pessoas me trouxeram muitas informações legais sobre essa palestra. Então, agora eu vou estar aparecendo cada vez mais aqui para vocês. Eu quero propor um desafio e esse desafio vai depender aí de vocês que estão me assistindo, de vocês que estão aí, né? Você que está aí do outro lado, né? O desafio eu quero convidar vocês para uma jornada aí transformadora em busca da própria essência, né? Aqui eu falo muito para as mulheres, então o meu papel é que essas mulheres elas consigam decidir ter uma mudança de vida. Se você tá aí acomodado, se você tá aí achando que tá preocupado com o governo, tá preocupado com as guerras, o que vai acontecer, tome uma decisão e comece a dar os seus primeiros passos. Não esqueça que a sua jornada, ela é sua, a sua jornada ela não é de ninguém. Eu tô aguardando aqui, daqui a pouquinho a Jéssica vai entrar. Deixa eu ver se ela já tá ao vivo, para eu já convidar ela aqui para entrar na live comigo. Enquanto isso, pessoal, vamos mandando a live aí para as pessoas, vamos encaminhando a live para os seus amigos, convide a família, todo mundo, porque aqui hoje a gente vai mexer, a gente vai fazer assim, vocês pensarem realmente na própria vida. A minha intenção aqui não é falar de mim, a minha intenção aqui não é contar a minha história, a minha intenção aqui não é fazer com que você a intenção, na verdade, é fazer com que você se transforme, com que você decida, que você faça algo com a sua vida, algo diferente, tá bom? Pessoal, eu tô só aguardando aqui que tá entrando já a Jéssica pra gente começar esse bate-papo. Olá, boa noite, muito bem-vindos. Aqui é a Melina Mateus que está falando. Eu estou aqui agora botando a cara na internet, né? Já tem um tempo que eu faço esse trabalho, já tem um tempo que eu venho postando, fazendo bastante divulgações aqui. E agora chegou a hora de realmente mostrar para que eu vim, para que a Melina está na internet, o que a Melina quer com esse nosso canal aqui, com esse Instagram, qual que é o intuito de eu estar hoje aqui ao vivo com vocês. Quero propor também um desafio. O nosso bate-papo hoje ele vai ser sobre merecimento, anotem aí, merecimento, tá bom? E também sobre poder pessoal. Tô aguardando aí um pouquinho, que a Jéssica já deve estar entrando. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda, eu queria deixar uma reflexão aqui. Quem de vocês percebe que que ainda tem muita coisa para mudar? Eu era a pessoa que vivia acomodada. Eu sempre queria o caminho mais fácil. Eu sempre procurava o caminho mais fácil. E a partir do momento que eu decidi que eu tenho que botar a minha cara, em que eu tenho que mostrar aqui
a transformação que aconteceu na minha vida, eu preciso motivar vocês, eu preciso estar contando como tudo aconteceu. Estou num momento aqui hoje em que eu fiz um convite, estou aguardando a Jéssica vai fazer aqui, vai entrar num momento aqui comigo, deixa eu ver se ela já está aqui disponível. Jéssica... Acho que ela já deve estar entrando. Vou aguardar mais um pouquinho aqui, que eu acho que ela já deve estar entrando. Bora, Jéssica! Quem tiver por aí, já vai compartilhando com os seus amigos. Boa noite, André! Como tá? Como é que tá aí? Como é que tá o Votuporanga? Saudade aí da cidade, de vocês. Bem-vindo, André. A live começou aqui, tô só esperando a Jéssica. Eu não sei se ela teve alguma dificuldade de entrar, ela ainda não entrou. É isso aí, Andrezinho. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é esse merecimento que eu vim trazer aqui hoje. Vou dizer que eu fui uma pessoa, olha aí, boa noite, bem-vindos, Melina Matheus aqui. Quero falar um pouquinho para vocês sobre merecimento. Então, vou começar a contar algumas coisas aqui que acontecem e realmente eu percebi que eu me desprezava, eu me valorizava menos do que eu realmente merecia. Por que eu percebi isso? Porque a partir do momento que eu aceitei, que eu tive, boa noite, que eu tive a certeza de que eu merecia. E como que isso aconteceu, tá? Geralmente, a pessoa que tem alguma dificuldade de merecimento, provavelmente existe alguma questão de bloqueio materno. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando se tem um bloqueio materno, ou que você tem algum julgamento com a sua mãe, ou que você entende que ela não te deu o suficiente, ou ela te deu muito e você fica não sabe como receber, então você acaba se transformando uma pessoa que aceita qualquer coisa, que aceita menos do que você realmente vale, e aí quando você não tem essa autoaceitação, quando você não entende, quando você não aceita que você foi muito amado, que quando você era criança já te deram tudo que você precisava, até porque você chegou até hoje você tá vivo. Então, enquanto você não perceber que você já tem tudo, que você já chegou onde você está hoje, devido a tudo que você passou, devido à sua história, enquanto você não entender isso, você não consegue aceitar a sua história como ela é. Não se fazendo vítima dessa história, mas sim se tornar protagonista e transformar as situações, digamos assim, as situações que foram divergentes, as situações que foram desafiadoras, os principais conflitos que você teve ali, seja na infância, ali no período em que você teve alguma situação ali de rompimento ou de abandono com a mãe, na fase adulta a gente tem uma certa dificuldade de aceitar, a gente tem dificuldade de se autoaceitar, existe um bloqueio materno que ele é desenvolvido ali na infância. Então eu falei, vou trazer esse assunto aqui de merecimento, porque eu tenho percebido que às vezes eu, em muitos momentos, ainda tenho esse bloqueio. Quando aparece uma situação muito grandiosa ou uma situação em que eu estou recebendo algo, eu fico com a sensação de que eu não mereço, eu fico com a sensação de que aquilo é muito, ou que vai vir aquilo, mas vai vir algo ruim também. Então, por que motivo será que a gente tem essa tendência a se valorizar menos do que realmente a gente valoriza? Então eu quero trazer esse ponto aqui, que é uma das coisas que eu vim para falar. E como que eu comecei, como que eu fui entender que eu precisava me valorizar mais, né? E o valorizar e a autoestima e tudo que eu venho falar aqui não tem a ver com beleza, não tem a ver com
você ter um rosto bonito, uma boca bonita, enfim, não tem a ver com isso. O que eu quero trazer aqui hoje é que a autoestima ela está muito mais relacionada com o seu olhar com você mesmo. Por quê? Existem muitos estudos, e eu já vi assim, inclusive, alguns vídeos que relatam isso, e eu já fiz algumas dinâmicas também, quando eu estou fazendo uma palestra, em que se você é convidado a falar sobre o outro, você é muito mais generoso em falar sobre o outro, você é muito mais generoso em olhar para o outro, você consegue, às vezes, elogiar o outro, ver vantagens no outro, mas você não consegue ver isso em você. Boa noite, Arlete, bem-vinda, que prazer tê-la aqui na minha live. Muito bem-vinda, fique à vontade. Oi, Jéssica, bem-vinda. A Jéssica chegou aí, que é a minha convidada de hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, já vou chamar ela aqui. Então, o que eu estava dizendo, que é muito mais fácil, quando eu faço as dinâmicas e eu percebo que é mais fácil você ver beleza no outro, você acha o outro do olho do outro mais bonito, a boca, o que o outro tem. Então, é muito mais fácil a gente ver o que o outro tem de bom do que a gente vê o que a gente tem de bom. Acontece isso muito. Então, quando eu faço as dinâmicas, eu tenho essa percepção de que a gente costuma ver mais no outro do que realmente o que a gente vê na gente. A gente é muito mais carinhoso, agradável, educado em falar do outro do que falar de nós mesmos, do que valorizar o que realmente a gente tem. Vou chamar agora então a Jéssica. Jéssica, vem pra cá, maravilhoso, que é uma pessoa especial demais para mim, que eu amo muito. E é um prazer tê-la na minha vida, Jéssica. Oi, Sandra, boa noite. Pessoal, continue aí que agora que vai começar, agora que vai esquentar aqui o nosso bate-papo. Oi, boa noite! Boa noite! Como vai? Coisa boa! Opa, Tudo bem? tudo bem? Olha, coisa boa. Gente, essa é a Jéssica. Eu vou pedir para ela se apresentar. Eu tava, enquanto você não entrou aí, eu fui batendo um papo aqui, falando um pouquinho com as pessoas. E eu acho que é importante, assim, acho que a primeira coisa, vamos começar contando um pouquinho como que a gente se trombou. Tá, Pode contar, você. posso falar? Isso, pode. Opa, desculpa. Imagina, é assim mesmo. Pode contar de onde você Então, é. meu nome é Jéssica Forte, sou terapeuta. Olha, o meu outro celular tá com um problema. Dá pra ouvir? Parou. Não? Parou? Então, meu nome é Jéssica Forte, sou terapeuta disciplinar, vibracional e futura escritora, né? Tô me adentrando nessa aventura de escrever um livro, um romance de autoajuda. Bem, como eu e a Melina nos conhecemos? Guria, O celular não para. Ele não diminui o volume, não dá para tirar o volume, põe no mudo. dá pra ouvir? Tá dando para ouvir. Meu Deus. Ele é outro celular, não tem como você pôr ele no mudo? Eu tô tentando Tá, desligar. tá bem. Sai é só sair, né, da live também. Não, Acontece. Estamos ao agora vivo. Tá consegui bom. desligar. Pode contar que essa história eu acho engraçada, mas pode contar, começa aí. Bem, nós estávamos no. Vai incluir junto comigo aí. Nós estávamos no evento do Bota Cara lá em Florianópolis, do Mark Strider. E a gente se conheceu assim, ó. Quando a gente entra no evento, a gente pode escolher o lugar que a gente quer ali, na onde
pode escolher o lugar que a gente quiser sentar, que mais nos agradar. Aí eu cheguei no evento, escolhi meu lugar, né? Mas até eu enxergar esse lugar e escolher ele, eu já tinha escolhido dois e troquei duas vezes de lugar. Eu sentei num, eu digo, aqui não é bom, troquei para outro, daí, não, aqui não é bom, aí sentei no outro, que foi o que ficou definitivo. Só que aí o que aconteceu? O mais legal de tudo é que quando eu conheci a Melina, ela sentou atrás com um rapaz. Eu sentei na frente com uma moça e ela sentou atrás com um rapaz. Eu capturei foto, depois até vou postar aqui nos stories a foto que eu capturei. E o engraçado é que a minha mãe me perguntou assim, mas eu contando, né, como é que tinha sido o evento, o final de semana lá em Florianópolis e tudo mais. E aí eu mostrei as fotos, né? E aí mostrei a foto, essa menina aqui que virou minha amiga e tal. E a mãe perguntou, mas que estranho, e quem é esse rapaz? Eu digo, esse rapaz aí é aleatório, porque o rapaz virou aleatório mesmo, né? E o mais engraçado é que antes da gente se apresentar e, né, e se conhecer, ter afinidade, eu tinha capturado essa foto antes do atrás sentado com esse rapaz. Aí a gente foi pro almoço e na volta o meu lugar estava ocupado. Eu cheguei lá e o meu lugar já não estava mais lá. E aí O menino também não estava mais lá, né? o menino não estava mais lá. Aí a Daí gente a menina ficou. prontamente disse assim: senta aqui, senta aqui. E aí a gente grudou, né? E foi engraçado assim, né? O fato de contar, porque a gente não esperava ali. Eu fui sozinha pro evento, eu cheguei um pouquinho atrasada, então esse lugar também não era marcado, então a gente se conectou muito, a gente deu muita risada na hora do almoço, né? Porque tem alguns termos que usam lá, eu vou falar rapidinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas a Jéssica, ela é do Rio Grande do Sul, né? E aí, durante o evento, ela falou assim, amiga, me deu aqui uma mijadeira. E eu não sabia o que era mijadeira, mas Ar-condicionado e é é água. vontade de ir ao banheiro. Então, assim, tem alguns termos engraçados. Eu acho que o Sul me recebe sempre muito bem. A gente se conheceu em Florianópolis. E hoje a gente está junto num Mastermind. Então, hoje eu quis fazer, a gente decidiu fazer essa live, né? Então, a Jéssica é lá do Sul. Atualmente, eu sou infoprodutora, né? E eu tô como mentora de mulheres também. E eu tô focada aí na parte comportamental, parte de organização, né? E eu gosto muito de eventos, então eu realizo alguns eventos. Eu já fiz desfile aqui na cidade, já fiz chá, já dei palestras. Então eu estou num movimento agora, né? Um movimento onde eu me encontro mais aqui, colocando a cara na internet. Então, por isso é importante, assim, vocês que estão aqui, né, já seguem a Jéssica, né? Quem segue a Jéssica, vem me seguir, porque a minha contribuição e a da Jéssica é para todas nós aqui que buscamos se desenvolver, ter um papel, buscar cada vez mais esse encontro com nós mesmas, um encontro com o feminino, né? E antes da Jéssica chegar, para a gente já ir começando aí o nosso tema, o que a gente promete entregar aqui hoje? Então, se você ficar até o final, a gente vai te entregar uma chave de transformação. Essa é a nossa promessa. Aqui você pode ficar, que é garantido que até o final você vai levar uma chave de transformação aí para você. Vai levar dicas, porque eu falo que as mulheres elas precisam mudar de fases. Assim como a mulher, ela tem as fases dela da menstruação, as fases dela do climatério, a mulher também tem fases de transformação, de desenvolvimento pessoal, de uma busca pelo pessoal. E principalmente eu, muitas vezes me encontro num lugar de acomodada. E quando a gente faz um movimento para começar a sair do acomodada para o decidida, é esse papel que a gente quer ajudar vocês, trazendo o quê? O merecimento, um pouco do poder pessoal. Então, eu falo que as mulheres elas podem estar ali no acomodada, passarem para o decidido, porque ninguém, na última palestra eu falei muito isso, milhares de pessoas, muitas pessoas querem ter uma vida extraordinária.
Muitas pessoas querem ser milionário. Qual a diferença de quem quer e quem consegue? Decisão. Decidir. Então, você precisa decidir para chegar aonde você quer, que eu considero como sendo realização pessoal. Porque a mulher, hoje, ela busca muito o seu papel profissional. E ela acaba esquecendo da realização dela como pessoa, né? Do pessoal dela, que é o pessoal dela de desenvolvimento, de aprendizado, né? De controle emocional. Não só o papel de mãe, de filha, mas o papel dessa mulher, do que essa mulher veio para fazer. Jéssica, e aí? Me conta um pouquinho então, como que é o seu trabalho, o que você aborda, qual que é a linguagem que você entende, esse seu caminho que você fala ali do ser integral. Fala um pouquinho aqui para o pessoal, para eles irem conectando aí com as nossas falas. Tá. O meu trabalho, ele é trazer para a pessoa, tanto nos meus infoprodutos quanto na mentoria, essa consciência do nosso ser e sua Magnitude. sua integralidade, eu ia dizer, eu ia inventar. Então, tomar posse do ser integral que ele é e das suas camadas e extensões. Quando a gente coloca a consciência no nosso ser e identifica como que a gente funciona junto com o sistema natural que a gente pertence, que é tudo isso que a gente vive, nessa experiência de vida, vamos dizer assim, a gente consegue melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa evolução integral. Então, se eu for um pouco redundante ficar repetindo o integral, é porque realmente faz de muita importância a gente ter essa palavra integrar na nossa vida, sabe? O tema dessa live que eu trouxe para corroborar, né, para somar, é exatamente eu vou trazer uma breve reflexão, tá? Talvez a gente tenha sentido em algum momento da nossa vida que por mais que a gente faça coisas, a gente não se desenvolve, está algo parado dentro da gente. E muitas vezes isso que está parado dentro da gente não depende de um esforço maior, e sim da gente tomar posse dessa autoridade que a gente tem sobre nós mesmos. Então, o que é o poder pessoal, que é o nosso tema da nossa live? É o poder sobre si mesmo. Eu achei muito legal esse movimento que o Marcos está fazendo com cavalos. Cavalos são arquétipos que representam poder pessoal. Aqui, nesses últimos dias que eu fui na academia, eu até brinquei que tem um pônei que fica bem na frente da academia, né? Sim. Não sei se tu já viu nos meus stories. Uhum. Eu sempre falo ali, porque eu digo, vou pegar aqui um pouquinho dessa energia desse animal. Eu até brinquei assim, será que pônei é metade? Porque é menor que um cavalo, né? É um mini cavalo. Exatamente. E esse poder é exatamente e como a gente... Sim, sim, só para você já ir construindo isso. Uhum. Como que você sugere, né? Nós que estamos aqui, olha, é uma forma aí de você se conectar. Eu sei que você fala muito da parte de programação. Como que a gente pode? Principalmente uma coisa que eu acho super importante sobre os chakras, né? Porque o poder pessoal, ele precisa vir de algo muito, muito interno, muito equilibrado. Então, como que a gente consegue se conectar com toda essa integralidade, mas assim, no dia a dia ali, sabe? No dia a dia,
que atitudes a gente pode ter no dia a dia para fazer isso não natural, mas que isso se torne mais consciente? Então, Entendeu a pergunta? sim, muito boa a pergunta. Mas exatamente para poder chegarmos nessa consciência de enxergar o nosso, inclusive eu falo no Resgate do Ser Integral, eu falo muito sobre enxergar a nossa extensão no cotidiano, na nossa rotina. Eu acho que essa foi mais ou menos a tua pergunta, né? Então, todas 7 camadas, 7 extensões do nosso ser. São os 7 chakras, 7 principais. Mas a gente tem inúmeros, tem muitos mil camadas e partículas que compõem o nosso ser. E isso também eu explico no trabalho do Como Tudo Começou. Que daí eu falo sobre as mônadas e como... Mas não vem o caso aqui. O que eu quero trazer é... Para a gente chegar no poder pessoal, eu preciso falar de 2 chakras anteriores, que são os primeiros chakras. O primeiro chakra e o segundo chakra. O primeiro chakra é o Muladhara base, que é o chakra raiz, que é o chakra da nossa família. É o que fala sobre a sobrevivência, sobre a nossa... a base mesmo da nossa vida. O que a gente Raiz, pega de estrutura as familiar raízes. para se modelar. Oi? São as São raízes. as raízes, exatamente. E depois a gente faz um outro movimento, que é o movimento da gente se relacionar. É a gente se relacionando com o externo. E aí a gente começa a multiplicar as coisas, multiplicar inclusive o nosso poder pessoal. É o poder sobre a nossa vida, o poder sobre a manifestação das coisas. E aí a terceira camada, né? Nós falamos do primeiro Muladhara, depois o Svadhisthana e agora o Manipura, que é o chakra do plexo solar, que é uma extensão. Todos os chakras, e agora eu vou trazer a consciência dessa pergunta que tu fez. Como identificar ou como fazer disso uma prática consciente para incluir na minha vida essa integralidade. Simples. Entendendo que a parte do nosso corpo, todos os 7 principais chakras, eles são conectados com uma glândula. Tô falando muito rápido. É conectado com uma glândula do nosso organismo. Então, tem a glândula pineal, a glândula hipófise pituitária, tireoide, timo, pâncreas, suprarrenais e gônadas. Cada glândula libera uma bioquímica física. É química, física, biologia do nosso corpo. Isso está totalmente interligado com coisas que acontecem, com o externo. Por quê? O nosso externo, e isso é um dos trabalhos que eu falo dentro da mentoria, porque isso é muito importante saber os arquétipos que a pessoa está vivendo. Como é que é a vida dela, como é que se a casa dela é organizada. Ó, se a casa dela é organizada, isso vai liberar bioquímicas diferentes no organismo dela. Se a coloração da casa dela, a quantidade de sono que ela dorme, o tipo de comida, para poder pessoal, agora vem uma dica. Para poder pessoal, ingerir alimentos naturais de coloração amarela. Então, milho, banana, todo o alimento natural da natureza, vegetais, frutas que são de coloração amarela, vai reger esse chakra. Apesar que, olha aqui, esse é um chakra que ele recebe energia vital. Então, o sol é uma das coisas que, sabe, ai, olha o sol que o Marcos fala, né? Você trazer essas energias, aí voltando aí. Então, trazer essas energias da comida, isso daí você está falando para o chakra do plexo solar ou do poder pessoal, que é aí o próximo movimento depois do chakra Svadhisthana é o do plexo solar, que é o Manipura. E depois até quero trazer uma prática breve, se tu concordar, para a gente se perguntar, tá? Mas aí esse é o terceiro movimento, tá o movimento em que a gente começa a governar a nossa vida. E aí a gente consegue
se empoderar de quem nós somos. Por quê? Porque o poder pessoal, ele fala sobre o nosso sucesso como pessoa, como na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional. Tudo isso vai depender do nosso poder. Poder esse que a gente tem que colocar na nossa mente que nós somos co-criadores com o Criador, né? Então, se nós somos co-criadores, nós temos uma partícula de poder. Esse poder a gente tem que usá-lo em prol da construção da nossa vida. Então, a primeira coisa é se empoderar dessa consciência de eu sou co-criadora da minha vida, eu tenho poder, eu posso tudo, E você, tudo na minha. por exemplo, igual a gente tem o nosso grupo, a gente faz frases, né? Ter frases que a gente pode estar falando. Então, assim, pro pessoal que tá aqui, né? Igual você falou de fazer, às vezes, talvez uma. Eu acho que é legal se a gente for fazer uma dinâmica. Uma ferramenta que você sugere. A pessoa acordou, o sol é super valioso. Andar ali, às vezes, na grama, pisar na terra, que se conecta com a raiz. Então, todos esses movimentos, e principalmente, você trouxe um da organização da casa, e não só da casa, mas do seu ambiente onde você dorme. Porque ali, naquele local, é considerado que quando que você tem que ter um ambiente muitíssimo agradável, não só agradável, como se fosse um ambiente de rei, né? Muito limpo, acolhedor, porque né? Você merece. Aí a gente já fala um pouquinho do merecimento. Você merece viver bem, dormir num lugar confortável. E às vezes não é questão de você, mas eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo. Não. É cuidado, é carinho, é detalhe. É detalhe de você manter limpo, de você manter cheiroso, né? Então, acho que tudo isso reverbera e ajuda nessa conexão ali que às vezes ela é tão. O nosso dia a dia, a nossa vida vai nos levando ali num movimento tão automático que a gente esquece, às vezes, de conectar com esse poder pessoal, que é algo muito mais simplista. Vamos lá, ó, tem uma pessoa aqui, não consigo pôr ordem no meu quarto. Isso porque sou virginiana. Acabo dormindo em outro quarto da casa porque o meu tá bagunçado. Gabi, vamos lá, eu vou até te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica de verdadeira, que acontecia muito comigo, tá? Eu percebi, como eu trabalhava fora, então eu saía, não me preocupava com o meu quarto. Então eu acordava meio que em cima da hora para ir trabalhar. Só que uma coisa me incomodava, porque quando eu voltava, estava desarrumado. Então eu fiz um compromisso, e esse compromisso tem que ser com você. Eu fiz um compromisso, e esse compromisso, além. Boa noite, Dani, bem-vinda, Dani. E esse compromisso, Gabi, ele tem que ser o quê? É um compromisso com a sua vida e com você mesma. E aí entra a autoestima. A autoestima começa nesse momento em que você não se permite ficar num quarto bagunçado ou que. Então, como que eu fazia? Eu acordava comecei a acordar mais cedo, porque eu acordava e tomava o café. Então, eu comecei a fazer coisas antes do café e só me premiava com o café após estar tudo pronto. Inclusive, eu fazia minha prática de yoga. Hoje eu não faço mais de manhã, não tenho feito, mas eu fazia. Eu acordava, arrumava a cama, fazia a prática da yoga, depois eu preparava meu café. Porque o nosso cérebro, ele está acostumado a ter a recompensa muito fácil. Então, a gente você acostumou a ter esse tipo né, de comportamento aí. Então, você precisa modificar esse comportamento. Como que modifica? Você se premiando, porque aí, todas as vezes, o seu cérebro vai entender, ele vai falar, nossa, se eu não arrumar a cama, eu não tomo café. O seu cérebro, ele vai te exigir. Hoje, para você ter uma ideia, eu não tô mais conseguindo sair de casa sem arrumar minha cama. Eu acabo, às vezes, atrasando um pouquinho um compromisso, mas eu falo assim, eu não vou deixar. Até por outras coisas. Eu já percebi que era assim, quando chegava alguém na minha casa, estava, por exemplo, bagunçado, a gente tem aquele comportamento. Ah, não repara, não. Não, repara, se eu deixei bagunçado, a pessoa vai notar. Então, é um cuidado com você. E isso tem que olhar um pouquinho, depois se você quiser me chamar, a gente vai profunda, tem que olhar um pouquinho ali
por alguma fase de 0 a 7 anos ali, alguma coisinha que te faz deixar isso de lado, isso não ser importante. Talvez porque você não se acha tão importante. E aí a gente entra no merecimento, que é um pouco do que a Jéssica está trazendo aqui do poder pessoal, certo? Respondi, Gabi, coloca aí se você acha que ajudou, se a dica foi legal. Eu achei uma ótima dica. Dani, bem-vinda, boa noite. Ó, entrou mais uma amiga, Thaís, bem-vindos. Bom, Jéssica, então vamos continuar. Lá, exatamente, é isso aí, tá? Então começa, faz um teste, por quê? Não é do dia para noite, mas vai fazendo, entendeu? E aí, por exemplo, faz o primeiro dia, no segundo não deu. E não tem aquela coisa assim, hoje já não deu, aí amanhã já também não deu. Volta e começa de novo. Entendeu? Começa sempre a falar, não, eu vou voltar e vou tentar de novo. Não, eu vou voltar e vou tentar de novo. Não desista, porque é um processo difícil, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? A minha mãe, ela não tá aqui na live, mas até hoje ela não arruma cama. E eu já briguei, já tentei ensiná-la, mas ela tem esse comportamento, mas é uma crença, porque quando ela era mais nova, mais jovem, sempre teve alguém que arrumasse a cama para ela. Então, é você tomar posse do que realmente é seu, porque isso é cuidado com você. Beleza? Jéssica, vamos continuar então. Você estava dizendo um pouco aí dos chakras, né? A gente parou ali em alguns movimentos, né? O que é mais que a gente pode estar contribuindo aqui para a gente falar com essas mulheres que estão aqui nos ouvindo? Eu não sei quantos minutos a gente tem. Temos ainda 20 minutos, um pouco mais de 20 minutos. Podemos falar bastante. Bem, sabe o que a gente tem que fazer agora? Chegou um momento da gente falar para essas mulheres o que você o que a pessoa, na verdade, o que você está perdendo se você fizer isso que tá faltando você fazer? O que você deixa de ganhar quando você faz isso? Começa a assumir a responsabilidade de falar para você assim: a minha cama tá desarrumada porque eu quero. A minha vida tá desse jeito porque eu quero. Comece a colocar força e falar assim: essa responsabilidade é minha. Não dá mais para mulheres adultas continuarem levando a vida, empurrando com a barriga e não falar uma verdade para si mesma. É falar uma verdade para si mesma. Eu precisei quebrar muito a minha cara, né? Mudar muito de casa, eu fiz muitas mudanças. Então, assim, a minha vida estava ficando muito, muito bagunçada. E foi quando eu falei para mim mesma: a minha vida está dessa forma porque eu quero. Eu cheguei aonde eu cheguei com esse entendimento ou com esse problema. Então, você não chegou no lugar que você quer porque você ainda não quer. Se você quisesse, você chegaria. Então, comece a tomar a decisão de que sua vida depende de você. Não é não? total. Total. Falou. E aí, conte mais. Bem, vamos lá. O nosso chakra Manipura do plexo solar, ele é um dos principais chakras. A gente tem 7 principais, mas para o alinhamento dos 7, ele é o primordial. Por quê? Porque ele absorve toda a energia vital de todas as coisas que existem no universo, que seja natural, da natureza. Todos os elementos, é chuva, é água, é alimento, é sol, é animais, é tudo, ele vai absorver. Por isso que antigamente tinha aqueles rituais ancestrais que as pessoas botavam faixa aqui para proteger. Olha, eu vou até entrar nesse assunto. Quando eu comecei lá no banco que eu trabalhava, que atendia muitas pessoas, tinha muita energia, eu já tinha visto um médico que tinha sugerido colocar um esparadrapo no umbigo para tampar. Né? Existe. Né? Tem umas certas técnicas que são antigas, isso é ancestral, né? E exatamente por causa que esse é um canal que ele absorve muita coisa, ele vai absorvendo muita coisa
é da natureza dele, do movimento. Cada camada, ela tem uma polaridade. Então, os ímpares são yang e os pares são Sim. yin. E cada movimento, ele... Eu já fiz esse gráfico uma vez, em algum vídeo tem, que cada chakra, porque a gente tem um campo eletromagnético, né? E esse campo, ele funciona alinhando as nossas camadas, que dá-se o decaimento atômico que faz a nossa realidade ser como ela Como é, ela né? Então, e aí cada canal energético, ele é um conezinho. Esse conezinho ele faz assim. Ele faz assim para fazer o alinhamento junto, e um se comunicando com o outro, e um se comunicando com o outro. Então, que legal. não existe prosperidade, que é a saúde integral, né? Se a pessoa tá com alguma área, algum aspecto importante da vida desequilibrado. Essa pessoa não é próspera, ela só tem, vamos supor, tem problema de relacionamento, mas tem dinheiro. Ela não é uma pessoa próspera, ela tem dinheiro. É diferente do que prosperidade, é uma harmonia entre todos os aspectos e todas as extensões e camadas do nosso ser. E essa é a mais importante, é a do self, que eu acho que esse movimento que estamos vivendo hoje, agora falando assim mundialmente, falando sobre essa crise que a gente está tendo de identidade, essa crise que a gente está tendo, que as pessoas elas não se reconhecem mais, elas estão... É o medo excessivo de várias coisas, medo da doença, medo da morte, medo de não sobreviver, de não ter dinheiro. E aí as pessoas estão confusas, as pessoas estão confusas com tanta informação, com tanta comparação, né? Então, realmente chega um momento em que as pessoas elas vão buscando algo aonde se conectar. E aí vai criando uma identificação com coisas que às vezes não são dores que a pessoa tem, aí ela se conecta com algo e acha que aquilo ali vai transformar, e na verdade não. Na verdade, não, não é? É verdade. E aí tudo isso porque a gente não tá consciente de quem a gente é, de verdade, como essência, porque a nossa essência, ela é... Tem bastante coisa. Eu anotei bastante coisa. Mas a nossa essência verdadeira, inata, além de termos a terra prometida, vamos dizer assim, eu gosto de fazer essa alusão, de que a gente tem uma terra prometida, todo ser humano, Deus, esse é o verdadeiro destino para todos nós. O destino que Deus fez para cada um é que a gente pudesse identificar que a gente é criatura criada dele, e a gente tem esse poder, harmonia, felicidade, isso é para todos nós. Está escrito, já está escrito, Maktub. Exatamente. Está escrito o quê? Que até aquelas coisas que a gente que ainda não são, para ele já são. Até Exato. as coisas que a gente acredita que não são, para ele já são. Então, já existe uma promessa, né? Já existe uma promessa. Então, aí, o que que eu levo do que você está trazendo? Que esse poder pessoal, e aí, adicionado do que eu chamo ali de autoestima, que eu chamaria ali desse merecimento desse ser que tem autoconfiança, autoaceitação, ele tem bons relacionamentos, ele tem boas relações sociais. Esse ser que a gente chamaria ali de um ser com autoestima, ele tem esse merecimento por promessa de Deus, e aí sim ele é um receptor de tudo isso, ele consegue receber essa chuva, né? Essa bênção. Então, Jéssica, eu acho que aí a gente começa a entender um pouco melhor como que, por exemplo, o seu trabalho, que é um trabalho ali mais profundo, ao mesmo tempo mais sensível, né? Esse seu trabalho mais sensível, ele traz uma conexão para que a pessoa se conheça, entenda esse poder pessoal. E aí
vem o merecimento, vem a condição de ser, a condição de ser e de fazer e merecer, né? Você falou que tem bastante conteúdo aí. Tem alguma coisa que você tem colocado, que você colocou aí no seu conteúdo, para você falar assim, olha, eu faço isso, isso e isso, é uma rotina que eu tenho, que eu gostaria de propor, porque assim, eu quero depois em seguida, em breve, fazer alguns desafios com as pessoas, né? Uhum. Mas tem algo que você fala assim, olha, o meu dia eu faço dessa forma, e isso faz com que eu me conecte melhor com esse ser. Por exemplo, uma coisa simples que é a atividade física, que a gente inclui, né? Fala um pouquinho disso que você também decidiu com relação à feminilidade, né? A buscar essa conexão com você. Então, fala um pouquinho aí dessa sua rotina de busca sua pessoal, como foi esse Ah, seu dia. Essas desde o coisas, começo, tu quer? sim? Bom, uau. Não, Não, resume, pincelando. Aham. resume Então, e traz mais para gente, o dia de hoje, mas assim, essa isso, conexão diária, essa evolução que você teve. tá. Eu, há uns anos atrás, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, gente. Não sei se tem alguém aí que, que está comigo há muito tempo, mas me assistindo, né? Vai saber que é verdade. Mas até que quando eu fiz o Instagram não era tanto assim. Mas, gente, eu era de um extremo, de uma rebeldia. A minha família tem muitas mulheres que são muito fortes, que são muito mulheres guerreiras. E isso me moldou de um formato que me fez trazer esse aspecto, esse padrão na minha vida também. Só que para mim foi exorbitante. Não sei se é da minha geração, né? Foi exorbitante. Eu já sei, olha, eu vou falar uma coisa que nem tu sabe, Mel. Olha, destruí um banheiro. Eu destruí um banheiro, gente. Destruí e moli ele de novo. É, coisa, virando massa, virando. Ah, você destruiu e construiu. Aham. Então, não que seja errado alguma mulher fazer isso, não é só, não é o natural. O ideal é que todas nós tivéssemos a oportunidade de não ter que fazer esse Fazer. tipo de coisa. Uhum. Mas não que a gente não pode ou que a gente não tenha força, capacidade. A gente tem, até muita. Mas não precisaria, né, na sua natureza, a gente ter que passar por esse tipo de coisa. Minha mãe era separada, só casa só de mulher, então a gente sempre fez tudo sozinhas, né? Se a gente não fazia sozinha, a gente tinha que contratar alguém, e muitas vezes a gente não tinha verba para fazer, né? Então eu acabava fazendo coisas assim exorbitantes. E não só né, em aspectos físicos, mas também na minha vida prática e relacional, né, de estar me relacionando com as pessoas ou com algum namorado, eu sempre fui muito rebelde, gente. E aí, faz uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que eu adentrei mesmo a fundo para perceber que os resultados, né? Porque o nosso autoconhecimento, sempre falo que eu tô desde os meus 13 anos de idade nesse autoconhecimento consciente, usando de ferramentas terapêuticas para me desenvolver. Então, eu sempre tive esse movimento. E uma hora deu, eu expandi um pouquinho mais e vi que opa, tá errado, o meu resultado não tá o resultado que eu queria, a conta não tá fechando, não tá batendo, né? E por que que tá sendo assim? E aí eu fui a fundo mesmo, fui identificar as coisas. E aí entrou tudo junto. Porque, assim, ó, faz uns 5, 6 anos que eu comecei a estudar com afinco física quântica, né? Neurociência, então adentrei mesmo a esse o poder da nossa mente. E aí
foi quando tudo realmente mudou, porque até então era só coisas terapêuticas e ferramentas terapêuticas. Mas depois, quando eu descobri que eu tenho uma ferramenta aqui, A mente, né? A mais poderosa, né? quando eu descobri que aqui tinha uma ferramenta, opa, tem um software aqui, eu não tem que ligar, Vamos usar o software. vou fazer atualização, opa, não. Aí baixei ali ele, ativei e aí comecei a colocar ele em prática e foi aí que eu tive que mudar toda a minha postura. E, gente, é muito verdade essa coisa de ambiência, de arquétipo. Que arquétipo? Da deusa. Não é da deusa, são informações vibracionais. Informação vibracional, É bingo, energia um também. arquétipo. Isso aqui é um arquétipo. Isso aqui é um arquétipo. Uhum. São informações vibracionais, porque são átomos. Átomos é o quê? Energia. São Energia. informações, Isso. né? Então, quando a gente começa a olhar, gente, às vezes é só uma coisinha assim, ó. Era só isso. Era só isso. Mas esse só isso, Até enxergar, né? Até você ver, né? E depois que você vê, não tem como desver. não. O conhecimento, como é que é? O conhecimento é uma coisa que não tem como tirar da gente. Às Exatamente. vezes até, por um lado até é um pouco ruim, porque E quando a gente... que a gente vai se descobrindo e as responsabilidades ficam maiores. Exatamente, Ter essa por um lado é muito busca, bom, porque a gente toma posse do nosso poder, né? e hoje você se sente mais conectada aí com você, com esse poder feminino, né? E que práticas você sugere? Seja meditação, dá alguns nomes. A meditação é uma prática que já está na minha vida, acho que vai fazer uns 10 anos, eu acho. Assim, ó. Todo dia de manhã, tu quer que eu compartilhe a minha rotina? Isso, vamos anotar, pessoal. Quem tá Tá. aqui, anote, Vamos anotar anote Eu vou fazer aí. Vou anotar e também botar depois nos stories. Mas Então, tá, segue aí, anota. pode falar. Minha rotina é o seguinte. Eu acordo, às vezes sem despertador. Primeira coisa, me levanto, esquento água, um pouquinho de água filtrada, viu? Não é da torneira, pelo amor de Jesus amado. Eu vou colocar a minha mãe às vezes para fazer a live com a gente, porque ela tá fazendo curso de permacultura e dentro do curso de permacultura tem várias coisas maravilhosas de consciência do nosso ser, porque eles falam sobre a natureza de uma forma geral e integral também, sabe? E do próprio ser integral que faz parte da natureza, né? Porque somos animais, seres humanos. E aí ela fala sobre essas coisas da água. A água, gente, da torneira é muito ruim. Então eu nunca tomo água. Esses dias eu fui passar o dia inteiro na casa do pai e lá eles não têm água, não tem filtro nem nada. E eu tive que comprar, mas só de tarde água. Eu me neguei a tomar água da torneira, gente, juro pra Olha, vocês. mas tá certo. E aí esquenta a água filtrada. Que Água mais? filtrada, uma colher de óleo de coco. Às vezes eu boto açafrão, às vezes não. Uma pitada de sal, mexo e tomo de olhos fechados, com consciência. Tomo aquela aguinha morna, com olhinho de coco e uma pitada de Tá sal. bom. Às vezes com açafrão, às vezes sem não. Volto pro quarto. Óleo essencial de lavanda. Boto o óleo essencial de lavanda na mão, esfrega, respira, começo a fazer exercício de respiração. Às vezes eu faço exercício de respiração para ativar toda a minha coluna de luz e aí vai de cada um para cada um o que sentir de visualizar cor, dá para visualizar. Isso é uma prática muito importante que eu aprendi há anos atrás. Que não é uma coisa que eu pratique sempre, mas é algo bom de compartilhar, que é a VBD é o nome. Imagina a luz violeta descer do céu, entra na cabeça, passa por todo o organismo,
expande, preenche o lugar que tu tá. Depois desce a branca, entra a branca, preenche o corpo de luz branca e sai do corpo não, expande para o ambiente também. E depois finaliza com desce uma cor dourada do céu e como chuva e formando uma capa na gente e no lugar onde a gente está. Isso eu fiz durante muitos Que anos. legal. Essa para proteção. Por que eu não estou fazendo agora? Porque eu faço outras práticas para proteção. Vou compartilhar também. Fazer o seguinte, porque como são bastante coisa e as pessoas, assim, acho que quem nunca fez tem que começar com alguma coisa, né? Então a gente pode, assim, fazer um resuminho, tipo assim, acordar, né? Espreguiçar. Tem gente que tem. Eu tomo realmente água morna, mas eu tomo com limão, né? É importante, por exemplo, a questão da visualização, acho legal, uma meditação. Tem gente que já faz alguma atividade física, então a gente pode pensar em criar aí uma rotina, né, pra gente compartilhar aqui com o pessoal, né? O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Querem aí, colocam aí sim, sim, alguma coisa, se vocês querem, a gente faz, né? Ô, Jéssica, então assim, e aí, bom, termina aí depois o que mais que você faz. E aí, depois que eu tomo a minha água, volta pro quarto, lavanda, Respiração. respiração, meditação, visualização com oração, e aí levanto para a minha rotina normal. Banho, café, arruma quarto, se arruma e começa o dia. É assim que é todos os Que dias. legal. Olha, tá vendo? Eu falo que quando tem que a rotina, ela significa para mim autoestima. Concorda? Porque olha só, você dedica um tempo para você levantar, para você falar, eu tô viva, né? Eu tô viva, eu tô aqui. Então, eu acho muito legal. Eu tenho uma coisa também que eu faço que é de raspar. Eu levanto, vou ao banheiro, raspo a língua, né? Aí eu venho, faço algumas frases, algumas coisas. Eu também tenho algumas práticas que eu faço. Mas é legal, eu acho que a gente pode pensar. A minha ideia é que eu faça lives às 7 horas da manhã aqui para que as pessoas que entrarem, eu faça alguns alongamentos, algumas coisas de yoga. Ai, que legal! Então, assim, eu quero ver depois, conforme a gente for fazendo mais lives, né, das pessoas realmente aderir, as pessoas participarem, porque eu percebo que o Instagram ele perdeu um pouquinho esse. Que todo dia a gente entrava, parece que tinha um monte de gente fazendo live, então eu não sei, vamos retomar para ver, para sentir o que as pessoas querem, se elas querem estar participando, né? A gente vai retomando. Jéssica, a gente daqui a pouquinho aqui já vai ter que encerrar. A gente demorou um pouquinho para começar, atrasamos um pouquinho, mas acho que ela não vai cair, não. Vamos continuar aqui. Se a live cair, pessoal, a gente entra aqui de novo. Vamos lá. Seguindo, Jéssica, eu sei que você tem bastante coisa. O que mais você gostaria de contribuir aqui? Tem algo que você gostaria de trazer? Eu gostaria que a gente sentisse, eu gostaria de trazer Uma uma prática. Vamos lá, dinâmica então, para que a pessoal. gente sentisse o nosso ser e colocasse consciência. Então, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e coloquem as mãos aqui um pouco acima do umbigo ou no umbigo. Um pouco acima do umbigo ou no umbigo. E respirar profundamente. Então, respira, elevando essa parte, sentindo a respiração. Como que essa respiração ela chega nesse ponto? E se perguntar, aí vem uma pergunta poderosa. Eu estou comandando a minha vida ou estou esperando a permissão de alguém? Respira consciente e faz essa pergunta. Como que flui isso? Se
Porque se você sente que tu perdeu essa conexão com a tua força interior, essa é a hora de você lembrar que você é filha da terra e herdeira do céu. O paraíso é agora, é acessado a partir do momento que tu recebe essa informação e aceita ser herdeira. Aceita. Você é merecedora. Como que foi? Como é que tá? Como que tá essa fluidez? Olha, Tem uma... no começo assim, parece que a respiração estava um pouco presa, sabe? Eu acho que a gente às vezes fica tentando controlar essa respiração e a gente tem que deixar ela fluir, né? Sim. Soltar a respiração, né? Então, às vezes a gente sente algumas tensões, principalmente aqui, porque a gente está querendo segurar, estamos querendo controlar. Então, eu tive a sensação de que eu preciso realmente soltar, né? É assim mesmo, É né? verdade, é verdade. Eu acho que é assim mesmo. Bom, o que Eu mais? tenho uma frase de reflexão, mas eu vou deixar para daí no final. Daí eu falo essa frase para a gente ficar com essa frase de Tá, reflexão na nossa. eu, eu vou aproveitar então um pouquinho enquanto a gente vai aqui entrando para os finalmente da nossa live, né? Olha que chique, ela tá tomando a água dela numa taça. Isso é merecido. Olha que chique, Jéssica, parabéns. Agradeço. No começo, antes de você entrar, eu estava falando um pouquinho desse merecimento, né? E eu falo que entra numa questão, vou falar de uma questão mais do que eu tenho acompanhado e que eu tenho conhecido das mulheres que eu tenho conversado. O merecimento, ele acontece porque quando a gente é muito pequena, a gente está sempre olhando, a gente olha para o outro e a gente fala, nossa, o outro tem mais do que eu, ou o pai do outro brinca mais do que o meu pai comigo. Então a gente começa a se comparar muito desde pequeno, né? Então a gente acha que a grama do outro é sempre mais verde. E nós temos uma tendência também, por isso que eu falo da gente começar a se autoaceitar e começar a se valorizar. É mais fácil, quando eu faço a dinâmica em grupo, em que eu peço para as mulheres, ela consegue elogiar a outra mulher, mas ela não consegue se elogiar, ela não consegue ver o que ela tem de belo, o que ela tem de bonito, o que ela tem de, enfim, de valioso. Então, as mulheres têm muito a tendência de tá sempre conseguindo ver no outro, né? Nossa, né? Apreciar no outro, mas não apreciar em si. E aí eu peço também para que vocês olhem para um bloqueio que pode ter sido causado na infância. E esse bloqueio, geralmente, ele é muito relacionado com a nossa mãe. Por que eu falo isso? Porque a mãe é a principal que cuidou, que nutriu, que nos deu tudo. E se existiu algum sentimento de abandono, ou quando veio um segundo filho, né? Qualquer situação ali que teve na infância pode causar uma dificuldade de autoaceitação na fase adulta. Não só para a mulher, mas para o homem também. O nosso mentor, né, o Strider, que fez com que a gente se conectasse, ele costuma falar assim: quando você vê um cara feio, o cara pode ser feio, mas o bicho se acha. Esse teve mãe. Esse teve mãe. O cara é. Porque assim, não que você tem que se achar melhor, mas você valorizar. Poxa, né? Não sou bonito, mas eu fui amada. Eu tive, né? Minha mãe me deu tudo, me nutriu. Ela fez com que eu chegasse até onde eu tô hoje. Ela te deu a vida. Então, a partir do momento que você tem uma certeza de que você já ganhou tudo, que você já recebeu tudo, aí sim nós temos a opção, não, nós temos a decisão
de aceitar, de concordar com isso, para que a gente se valorize. Fala, poxa, eu tive tudo, eu recebi tudo que eu precisava, não me faltou nada. E aí a gente começar a olhar para essa autoaceitação, para esse amor próprio. E daí do amor próprio que nasce esse merecimento, né? E parar de se comparar, né? Eu falo muito, né, que a comparação, ela te paralisa. A comparação faz com que você sempre ache que a grama do outro é melhor que a sua, mas ele está cuidando da grama dele, né? Igual a Gabi até trouxe aí a questão do quarto. E você está cuidando da sua? Então, eu percebi nas minhas mudanças aqui, até principalmente nas redes sociais, que quando eu comecei a ter coragem de ser eu mesma, quando eu comecei a ser autêntica, quando eu perdi um pouco do medo mesmo, né, de desagradar, né? Eu lembro que no começo eu trabalhava no banco e algumas outras pessoas que trabalhavam comigo davam risada. Risada mesmo, às vezes eu gravava alguma coisa na hora do almoço, eu postava alguma coisa da minha rotina e tal. E assim, elas brincavam, era motivo de brincadeira. E eu falei, tudo bem, né? E hoje eu vejo que valeu a pena até isso que eu passei, até a falta de incentivo. Por quê? É você com você mesma. É você com você mesma. Então hoje eu estou numa fase em que eu quero colocar esse entendimento, ajudar as mulheres, né, dar esse impulso para que as mulheres conheçam a sua própria essência e que através dessa dor, dessa falta que teve, é onde está o maior ouro, o maior tesouro está ali. Aonde está o tesouro, é onde está a sua dor, é onde está a sua falta, ali está o maior tesouro. Você mesma trouxe aqui sobre a sua história, que ali estava aquela dor daquelas mulheres que foram ser guerreiras. Nessa dor você se transformou, É verdade. tá? Então, vamos olhar para as nossas vidas com muita gratidão, com muito merecimento, né? Porque, como você falou, né? A gente é filho, nós somos filhos do Criador, nós somos filhos, né? Se ele dá para igual a gente fala, tem uma passagem dos lírios do campo, ele cuida de tudo. Por que ele há de deixar a gente desamparado? Né? Então, que a gente tenha essa coragem, que tenhamos a coragem de ser nós mesmos, a coragem de decidir, né? A coragem de realmente olhar para a vida como ela se apresenta, olhar para a vida como ela se apresenta para a gente. E também começar, esse nosso olhar, ele também precisa de modificação. Porque o nosso olhar, ele formou dentro da gente uma crença de que, eu vou falar aqui um pouquinho de mim, a questão de ser magra. Então, ai, magro é mais bonito. Ai, loiro tem mais. Então, assim, começar a tirar essas lentes, né, da gente mesmo, dessas crenças, desses padrões. Eu brinco que o melhor lugar para você ir, para aumentar a sua autoestima, é na academia. Vá para academia. Vá para academia. Vá treinar seu corpo. Lá você vai ver pessoas de todos os estilos, de todos os jeitos, de todos os tamanhos, metros, pesos, então assim, então lá é uma forma de você se comparar no sentido de que assim, poxa, Deus criou diversas formas, por que que eu não posso, sei lá, ter o olho assim, né? Por que que eu não posso ser assim como eu sou? E parar da gente olhar para fora só, né? E olhar para dentro, olhar para dentro. Como a Jéssica trouxe aqui, né? De olhar para dentro, olhar para as questões que vêm de dentro. O que de dentro eu consigo transbordar para fora, né? Para expandir a vida do outro, para melhorar a vida do outro, né? Jéssica, a gente está chegando para o fim. A gente falou que a gente prometeu que ia entregar aqui uma chave.
A gente entregou várias chaves. Uma das chaves aqui, relembrando, para a gente resumir, falamos de rotina, de arrumar o quarto, falamos muito de práticas meditativas, falamos dos chakras, falamos de decisão, né? E você disse que tinha uma frase, então vamos encerrar aí. Agradeço a todo mundo aqui que está participando, que entrou. Compartilhe, porque a live vai ficar gravada. Se teve algum ensinamento, isso vai chegar em outras pessoas. Compartilhem, né? E, Jéssica, encerre com a sua frase. Deixa essa frase aqui para que as pessoas possam transmitir isso para outras também. E obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço. Gratidão pela paciência, pelo acolhimento, porque eu entrei assim. Gente, é porque eu queria compartilhar a live e eu queria entrar aqui para compartilhar no WhatsApp. E aí eu disse, vou entrar. E aí tu me chamou ali, eu disse, vou entrar aqui, já vou fazer o aviãozinho ali, né? Para compartilhar nos grupos e tudo mais. Mas não deu, não era para ser assim. Agora a gente envia e a pessoa vê depois. Mas gratidão pela paciência. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Tu é maravilhosa, gente. Eu tenho um depoimento para fazer dessa mulher. E eu vi que eu tava, que eu já estava me alinhando mesmo e me transformando mais ainda em relação à minha mulher, a mulher que eu sou. Porque quando eu conheci a Mel, eu sou uma pessoa muito preservada, eu me fechada, vamos dizer assim. Eu tô aprendendo a ser vulnerável. Essa mulher, gente, ela é incrível. Ela tu chega perto dela e tu se sente tão bem em ser quem você é. É incrível, é maravilhosa, de verdade. Obrigada. É de verdade mesmo. Gratidão. Gratidão por tudo. Falar, de convidar as pessoas que vai ter em evento, né? A Jéssica vai estar em Barretos. Vou estar em Barretos. Vamos fazer uma outra live para convidar o pessoal para a live Exatamente. de Barretos. Então tá, gratidão profunda. E eu vou... uma frase, gente, pra gente trazer essa reflexão. Quando você se posiciona, a vida se organiza. Quando você se posiciona, vou escrever aqui é simples, mas eficiente. Quando você se posiciona, a vida se organiza. Olha isso, deixei aqui, né? Não consigo fixar, nós estamos indo para o finalzinho, mas quando você se posiciona, a vida se organiza. Que frase especial e condizente com o que a gente está dizendo aqui, né? Posição, é aquilo que eu falei em alguns momentos aqui da live. A minha vida tá assim porque eu quero. Então, se você quer diferente, é você que é responsável, não é mais ninguém. E posicionamento tá dentro da camada plexo solar, poder pessoal. A gente só se posiciona quando a gente tem posse do nosso poder. Perfeito. Obrigada a todos que assistiram. Compartilhe. Gratidão, Jéssica. A gente vai estar se vendo em breve. Amanhã temos bate-papo. E aí, em setembro, teremos evento especial em Barretos para mulheres que estão querendo, assim, fazer isso que a gente está fazendo. Botar a cara, né? Desenvolver a parte pessoal, profissional. Então, a gente se encontra em breve. Em setembro tem novidade. Um abraço a todos e até mais. Até breve. Tchau. Tchau.